Oi pessoal, tudo bem? Hoje a nossa videoaula é dessa peça que a gente vai confeccionar utilizando o fio verão da Círculo. Vocês podem utilizar o fio que vocês quiserem, pois a gente vai ensinar a peça por medida. Acompanhe aí na lateral do seu vídeo a lista de material que eu utilizei, tá bom? E fica aí como sugestão para vocês. E eu vou ensinar essa peça de duas formas, com manguinha, como está aparecendo aí na sua tela, ou com manga longa. Aí você faz da maneira que você quiser. Eu vou dividir em duas aulas. Essa primeira aula aqui, eu vou ensinar todo o processo da peça e vou ensinar a manguinha no final dela. E na segunda aula, eu vou ensinar como fazer a manga longa no lugar da manguinha, ok? Eu estou esperando vocês no meu Instagram, eu.biaferreira, do jeito que está aparecendo aí na sua tela. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e vamos começar. Eu vou iniciar aqui o nosso tutorial fazendo primeiramente uma amostra do nosso ponto e depois eu vou trazer a minha peça no tamanho original para eu dar continuidade a partir dela. Para iniciar o seu trabalho, você vai fazer um cordão de correntes que seja múltiplo de 5, ou seja, você vai fazer 5 correntes, mais 5 correntes, mais 5 correntes, até você atingir o tamanho que você precisa. E o tamanho que você precisa é a medida da circunferência do quadril de quem vai utilizar a peça, dividido por 2. Eu vou fazer a minha peça para o meu manequim, que tem 96 centímetros de quadril. 96 dividido por 2 é igual a 48 centímetros. Então, é o resultado dessa divisão que eu preciso alcançar com o meu cordão de correntes. Você irá fazer a mesma coisa. Você irá medir o quadril de quem vai utilizar e vai dividir por 2 e fazer o seu cordão de correntes até alcançar o resultado dessa divisão. Se você preferir, eu também estou deixando aí na sua tela a minha tabela de medidas de circunferência do quadril para os tamanhos P, M, G e GG como sugestão, tá bom? Aí você escolhe a medida que você vai utilizar e divide por 2, mas lembrando que tirando a medida diretamente no corpo de quem vai utilizar, você diminui a possibilidade de erros, ok? Depois que você fizer o seu cordão de correntes no tamanho que você precisa, você vai adicionar ao seu total mais 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Irá pular a primeira corrente e fazer um ponto baixo na segunda. Esse ponto baixo é apenas para formar um cantinho aqui, tá bom? Vamos fazer mais 3 correntes para subir. Essas 3 correntes somadas a esse ponto baixo irão equivaler a um ponto alto duplo. Vamos pular 2 pontinhos da base e no terceiro ponto a gente vai fazer um leque da seguinte forma: 2 pontos altos duplos, 1, 2, 2 correntes e mais um ponto alto duplo no mesmo lugar. Vamos pular 4 pontos da base, 1, 2, 3, 4, e no quinto ponto a gente faz outro leque da mesma forma. 2 pontos altos duplos, 2 correntes e mais um ponto alto duplo no mesmo lugar. E aí você vai seguir até o fim da carreira, pulando 4 pontos e fazendo leque no quinto. Vamos lá. Chegamos aqui no finalzinho da carreira, restam 3 pontos na base, eu vou pular os 2 primeiros pontos e vou encerrar essa carreira fazendo um ponto alto duplo no último ponto. Encerrando a carreira da mesma maneira que eu comecei. Vamos subir fazendo 4 correntes, 1, 2, 3, 4, virar o trabalho e dentro desse leque, a gente vai repetir o leque da mesma forma. 2 pontos altos duplos, 2 correntes e um ponto alto duplo no mesmo lugar. Vamos para o próximo leque e vamos repetir. 2 pontos altos duplos, 2 correntes e um ponto alto duplo no mesmo lugar. E vamos seguir assim até o fim da carreira.
Chegamos aqui no finalzinho da carreira, fiz o último leque sobre o último leque da base e vou fazer um ponto alto duplo na primeira correntinha, contando de cima para baixo. Aqui a gente tem 2 carreiras de leques e a gente precisa de mais uma carreira. A gente vai fazer essa terceira carreira exatamente igual como a gente fez a segunda, subindo com 4 correntes, virando o trabalho e fazendo leque dentro de leque, tá bom? E encerrando lá no fim com um ponto alto duplo sobre um ponto alto duplo. Vamos lá. E depois de 3 carreiras de leques, a gente vai passar para uma carreira só com pontos puffs. Vou fazer aqui 3 correntes que equivalem a um ponto alto e mais 2 correntes que são correntes de separação. Viro o trabalho e vou fazer dentro do primeiro leque um ponto puff com 4 laçadas. Vou explicar melhor essas 4 laçadas na execução. Vou laçar aqui o fio no topo, vou entrar aqui dentro do leque, vou laçar embaixo e vou puxar até ficar no tamanho de mais ou menos um ponto alto. Inclusive, você pode segurar aqui com o dedo para não perder a altura, tá? Vou chamar isso aqui de primeira laçada. Eu vou repetir o movimento mais uma vez. Laço em cima, entro na base, laço embaixo, puxo, segunda laçada. Laço em cima, entro na base, laço embaixo, puxo, terceira laçada. Laço em cima, entro na base, laço embaixo, puxo, quarta laçada. Se você quiser fazer mais laçadas, você pode fazer, o seu ponto vai ficar mais gordinho. Se você quiser fazer menos, também você pode. Claro que de acordo com a sua escolha, o ponto vai ficar com uma aparência diferente, tá bom? Vou laçar aqui o fio pela última vez e vou passar por dentro de todas as laçadas que estão na agulha, deixando apenas a correntinha que já está nela. Olhem só, a primeira correntinha, ficando assim com 2 laçadas na agulha. Vou laçar mais uma vez e vou puxar, e aqui eu tenho o meu primeiro ponto puff. Vou fazer 4 correntes de separação, 1, 2, 3, 4, e para o próximo leque e repetir o ponto puff exatamente igual. Olhem só. 1, 2, 3, 4 laçadas. Fecho, fecho. 4 correntes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fecho, fecho. E assim eu sigo até o fim da carreira. E assim está o meu trabalho. Cheguei aqui no último ponto puff sobre o último leque e agora eu vou encerrar a carreira fazendo 2 correntes de separação e um ponto alto sobre a primeira corrente aqui, contando de cima para baixo. Ficando dessa forma aqui o nosso trabalho. A nossa quinta carreira agora é uma carreira de alcinhas, tá? Mas de alcinhas bem pequenas. Vou virar o trabalho. Vou fazer um ponto baixo sobre o ponto alto, 2 correntes, 1, 2, e vou fazer um ponto baixo sobre o ponto puff. 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vou para o próximo ponto puff e vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Vou para o próximo ponto puff e vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Vou para o próximo ponto puff e vou fazer um ponto baixo e vou seguir até o fim da carreira. Cheguei aqui no fim da carreira, fiz o ponto baixo sobre o último ponto puff, vou fazer 2 correntes, 1, 2. Vou pular as 2 primeiras correntes contando de cima para baixo, 1, 2, e na terceira eu vou fazer um ponto baixo. Ficando dessa forma. Bem, aqui a gente tem 5 carreiras no total, e essas 5 carreiras compõem o padrão da nossa peça, o padrão de pontos. O que a gente vai fazer a partir da 6ª carreira é repetir tudo de novo. Repetir as 3 carreiras de leque, repetir a carreira de ponto puff e repetir essa carreira de alcinhas. Só para vocês não ficarem com dúvidas, eu vou mostrar para vocês como fazer a primeira carreira de leque sobre essa carreira de alcinha, tá bom? A gente vai subir com 4 correntes, que equivalem a um ponto alto duplo. A primeira carreira de leque, a gente subiu com um ponto baixo e 3 correntes. Mas, como eu disse, esse ponto baixo é só para fazer o cantinho aqui. Então, a partir de agora, você faz sempre 4 correntes para subir, tá bom? 4 correntes,
vira o trabalho e sobre o ponto baixo, você vai fazer o primeiro leque, exatamente igual aos leques anteriores. 2 pontos altos duplos, 2 correntes e um ponto alto duplo no mesmo lugar. Aí, sem correntes de separação, você passa para o próximo ponto baixo e faz tudo de novo até você chegar lá no fim da carreira. Vamos avançar. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, fiz o último leque aqui, vocês podem ver que está na direção do último ponto puff, e agora para encerrar a carreira eu vou fazer um ponto alto duplo apenas sobre o ponto baixo que eu comecei a carreira anterior. Pronto. Simples assim, agora é só vocês repetirem carreira por carreira. Bem, pessoal, olhem só, isso aqui é a minha peça no tamanho original. A partir de agora eu vou dar continuidade daqui e eu quero que vocês sigam o trabalho de vocês até que a altura do trabalho de vocês se aproxime da altura da cava do braço ideal para a peça de vocês, tá bom? Eu estou dando a minha tabela na tela, se vocês preferirem, vocês podem seguir a medida de uma roupa que vocês gostem, tirar a medida diretamente no corpo, enfim, mas é aproximado, tá bom? Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. O meu tem aqui de altura mais ou menos 18 centímetros. Só que eu preciso, para a cava do braço da minha peça, mais ou menos 20 centímetros, tá? Então, eu vou parar aqui com mais ou menos 2 centímetros antes. E é isso que eu quero que vocês façam, que vocês parem o trabalho de vocês mais ou menos 2 centímetros antes da medida ideal para a cava do braço de vocês. Eu estou usando o termo mais ou menos porque é uma peça artesanal. E, principalmente, se tratando de crochê, é bem difícil a gente cravar uma medida exata, tá? Então, por isso eu tô falando mais ou menos. Ok, pessoal? Não se preocupem que mais à frente a gente vai se aproximar um pouco mais da cava que a gente precisa. Nesse momento aqui, vocês têm um retângulo. Esse retângulo é a parte de trás da peça, que a gente vai dar continuidade daqui a pouco. Entretanto, agora, como vocês podem ver, a gente já arrematou, porque agora a gente vai passar para as duas partes da frente. Duas partes, porque como é uma peça aberta, a gente vai ter uma parte de um lado e uma parte do outro, tá bom? E antes da gente começar a fazer a parte da frente, a gente precisa centralizar o pescoço. E é isso que eu vou mostrar agora para vocês, como é que a gente faz essa centralização, tá bom? Primeiramente, a gente vem aqui, onde a gente tem o cordão de correntes iniciais, tá? É nele que a gente vai começar a tecer a parte da frente. Eu vou virar ele para cima aqui, para ficar mais fácil. E agora eu vou dobrar no sentido horizontal o meu retângulo. Dessa forma, colocando, pessoal, os leques que estão na parte da frente sobre os leques que estão na parte de trás, formando pares, ok? Essa é a melhor maneira de você dividir certinho, ter certeza que não ficou torto. Olhem só, o leque da frente sobre o leque de trás. E aí, você faz isso em todos os pares. Se você tiver uma quantidade ímpar de leques, como eu tenho, vai sobrar aqui um leque bem na dobra, mas isso não tem problema nenhum. Você só precisa se preocupar com esses outros aqui, tá? Em dividir eles certinhos em pares, para vocês terem certeza que vocês fizeram certo. Pessoal, a gente vai fazer uma marcação nessas alcinhas aqui, tá? Nas correntinhas que separam um leque do outro, ok? O que que a gente vai fazer? Você vai pegar uma fita métrica e vai medir 5 centímetros a partir da dobra para dentro, dessa forma aqui. Olhem só. Da dobra para dentro. E aí, vocês irão colocar o marcador nas correntinhas de separação que estão mais próximas desses 5 centímetros, tá? E aí, eu quero que vocês observem o seguinte no meu, antes de vocês marcarem o de vocês aí. Olhem só, vou até dar uma arrumadinha aqui. O meu 5 centímetros está bem próximo aqui de um leque, bem próximo mesmo de um leque. Olhem só, deixa eu arrumar. Bem próximo de um leque, ou seja, praticamente entre a alcinha que está aqui e essa outra alcinha aqui. Qual das duas alças eu vou?
Pessoal, se vocês tiverem que escolher entre duas alças porque você está quase centralizado ou centralizado entre elas, escolha sempre a alça que está mais distante da dobra. Por quê? Porque quanto mais próximo da dobra, menor vai ser o espaço que você vai dedicar para o pescoço. Então, se você tiver que escolher aqui, como eu estou quase em cima do leque, escolha as alcinhas que estão mais distante da dobra. Eu vou colocar o marcador nessa alcinha aqui, que está na frente. E aí, eu venho com outro marcador na alcinha que está, deixa eu arrumar aqui, ó, leque sobre leque. Na alcinha que está na mesma direção, na parte de trás. Esse é o motivo da gente arrumar certinho, tá? Agora, eu vou abrir. E esse espaço aqui entre o marcador e outro é o espaço do pescoço. Essa parte aqui vai ser o ombro. Para vocês tirarem a prova dos 9, para saber se vocês realmente conseguiram centralizar o pescoço, é só vocês contarem quantos leques vocês têm de um lado, quantos leques vocês têm de um outro. Claro que é necessário que vocês tenham a mesma quantidade, tá bom? Ok? Então, agora a gente vai dar início a uma das partes da frente. E a gente vai fazer isso da seguinte forma. Como eu disse, a gente vai fazer essa parte da frente sobre as correntes iniciais. Então, aqui as correntes iniciais estão aqui na parte de cima. A gente consegue observar os leques de cabeça para baixo. Aí, você vem do lado em que você começou a fazer as correntes iniciais. Olhem só aqui a pontinha do meu fio. Eu comecei a fazer as correntes iniciais desse lado aqui, tá bom? Então, é aqui que eu vou prender o meu fio, nesse cantinho. Eu vou colocar a agulha bem na correntinha, onde eu estou aqui com um ponto alto duplo, e vou amarrar nesse ponto. A gente prende aqui, começa desse lado, para que a gente não precise mudar nada na nossa receita, tá? Continua exatamente igual o nosso padrão. E para que isso aconteça, a gente começa desse lado aqui. Vou fazer aqui 4 correntes que equivalem a um ponto alto duplo. Vou para o mesmo ponto onde está o leque e vou repetir o leque da maneira que a gente aprendeu. 2 pontos altos duplos. Duas correntes. E um ponto alto duplo no mesmo lugar. Agora, eu vou passar para o próximo espaço e vou fazer a mesma coisa, para o próximo pontinho onde está o leque. 2 pontos altos duplos, 2 correntes e um ponto alto duplo no mesmo lugar, e a gente vai fazer isso aqui até a gente chegar lá próximo do primeiro marcador. Cheguei aqui no último leque, antes do espaço que está o marcador, e agora eu vou encerrar a primeira carreira da parte da frente. Vou fazer um ponto alto duplo na terceira corrente dessas 3 onde está o marcador. Agora, eu vou subir para a próxima carreira da maneira que vocês já conhecem. 4 correntes que equivalem a um ponto alto duplo e dentro do leque, outros leques. E os nossos leques são sempre 2 pontos altos duplos, tá? 2 pontos altos duplos, 2 correntes e um ponto alto duplo. E aí, a gente segue até o fim da carreira. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplesmente repetir nessa primeira parte da frente exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui na parte das costas. Exatamente a mesma quantidade de carreiras, tá bom? Então, vocês contem quantas carreiras vocês fizeram aqui na parte das costas e repitam a mesma quantidade de carreiras aqui na parte da frente, sempre seguindo a mesma sequência, tá? Sempre repetindo a sequência do jeito que foi ensinado aqui. Então, vamos avançar e eu volto aqui com a primeira parte da frente pronta. Bem, pessoal, olhem só como está o meu trabalho. Já fiz aqui a primeira parte da frente, repetindo exatamente a mesma quantidade de carreiras que eu fiz na parte de trás. Já arrematei o fio e agora eu vou passar para a segunda parte da frente. Na hora de começar a segunda parte da frente, você precisa se atentar ao seguinte. Olhem só, a gente
prendeu a primeira parte bem aqui, olhem só a ponta do fio que eu mostrei ainda agora para vocês, e vocês irão seguir na mesma direção, vindo aqui para o segundo marcador. Então, nesse espaço aqui onde está o segundo marcador, o que que vocês irão fazer? Olhem só, aqui a gente tem 4 correntes, vocês virão na segunda corrente, olhem só, na segunda das 4, e nessa segunda corrente vocês irão amarrar o fio. Nós vamos fazer dessa forma, pegando essa direção, para mais uma vez, como eu disse ainda há pouco, a gente não precisar mudar nada na orientação da nossa receita, tá? Na forma de fazer os leques. Então, para que a gente continue fazendo o leque do mesmo jeito que a gente vem fazendo desde o início, então a gente faz dessa forma. Subo aqui com 4 correntes que equivalem a um ponto alto, vou aqui para o mesmo ponto onde está o leque de baixo e faço o leque novamente. 2 pontos altos duplos. Duas correntes e um ponto alto duplo no mesmo lugar. E assim eu sigo repetindo aqui a mesma carreira que a gente fez do outro lado, tá bom? Vamos até o finalzinho aqui da carreira, para não restar dúvidas. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, falta apenas um ponto alto duplo para eu encerrar a carreira. E aqui é o seguinte, pessoal, aqui eu tenho as minhas correntes que eu fiz para iniciar a primeira carreira do trabalho, só que na minha amostra eu fiz um ponto baixo e eu falei para vocês que aquele ponto baixo seria o cantinho da peça, tá? Eu falei que era para formar um cantinho. Pois bem, vocês irão fazer esse ponto alto duplo no mesmo ponto onde está o ponto baixo, tá bom? Porque ele realmente é o cantinho. Só que aqui na minha peça, do tamanho original, eu acabei não fazendo esse ponto baixo, por isso que ele não aparece aqui, portanto, eu vou ter que contar. Vou pular 2 correntes e na terceira corrente eu vou fazer um ponto alto duplo. Agora, é só eu seguir para as próximas carreiras, até eu ter a segunda parte exatamente igual à primeira. Aí, a gente volta. Bem, pessoal, então assim está o meu trabalho. Já fiz aqui as 2 partes da frente e agora é hora da gente começar a trabalhar todas as partes de uma só vez, tá bom? Só para vocês se situarem, essa parte aqui lateral será a formação da cava do braço e essa abertura aqui no centro é onde vai passar o pescoço, é onde vai ter a abertura da peça, ok? Como vocês podem ver, a continuação do meu fio está para o lado da abertura da peça. É necessário que no trabalho de vocês também esteja dessa forma. Se por acaso a continuação do fio de vocês estiver para fora, para o lado da cava do braço, eu peço que vocês arrematem e amarrem para o lado de dentro, tá? Amarrem ali no topo aqui do ponto alto duplo, tá bom? Porque é daí que a gente vai começar. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou começar uma carreira normalmente seguindo a minha sequência. Na minha sequência, agora é a vez de eu fazer aqui mais uma carreira de leque. Então, eu vou fazer mais uma carreira de leque. Você vai fazer a carreira que for da sua sequência, tá bom? Vou fazer aqui 4 correntes e vou seguir fazendo leque até o último leque. Vamos lá. Bem, pessoal, então a gente chegou aqui no finzinho da carreira. Como vocês podem ver, falta apenas o ponto alto duplo para eu encerrar a carreira. Só que é justamente esse ponto alto duplo que faz a ligação com a outra parte, tá? Então, eu vou fazer esse ponto alto duplo, mas eu vou fazer parando ele com 2 laçadas na agulha. Dessa forma. Agora, eu venho nessa mesma direção, tá? Indo para a parte de trás, olhem só onde eu estou. Na mesma direção, indo para a parte de trás, e vou fazer outro ponto alto duplo sobre o primeiro ponto alto duplo da parte de trás. E esse ponto alto duplo, eu vou parar quando tiver 3 laçadas na agulha. Dessa forma aqui. Então, agora eu laço e fecho tudo.
Aí é só eu dar continuidade. 2 pontos altos duplos dentro do V, do nosso lequezinho, 2 correntes e um ponto alto duplo. E eu vou seguir assim até o fim dessa parte de trás. Aí eu volto para mostrar para vocês como é que fecha do outro lado, tá? Para relembrar, para que vocês não esqueçam. Vamos lá. Cheguei no fim aqui da carreira da parte de trás. E agora eu vou fazer um ponto alto duplo, parando com 2 laçadas na agulha. Bem, como vocês podem ver, o que faz a união de uma parte à outra é o ponto alto duplo, que tem em todas as carreiras. Por isso, com exceção da quinta, né, que tem em todas as carreiras, por isso não é relevante se o trabalho de vocês está exatamente igual ao meu, tá? Então, agora eu fiz o ponto alto duplo parando com 2 laçadas, venho aqui para a parte da frente que está na mesma linha e faço outro ponto alto duplo, parando agora com 3 laçadas. Olhem só, agora eu fecho tudo junto e vou completar aqui essa parte da frente, fazendo os leques. Quando eu chegar lá no final, a gente volta. Tô chegando aqui no finzinho da carreira e como eu estou sobre a última parte, eu vou fazer o ponto alto duplo normalmente, já que eu não vou mais unir ponto nenhum, tá? Se você tiver na carreira de ponto puff, você faz 2 correntes e um ponto alto normalmente, ok? Então, agora, pessoal, deixa eu mostrar aqui como está o trabalho. Agora, vocês vão dar sequência, vão continuar fazendo o trabalho para baixo, dessa vez com todas as partes sendo trabalhadas de uma vez, tá? Saindo aqui de um lado da abertura, dando a volta aqui, até chegar do outro lado da abertura e fazer isso de ida e volta, tá bom? Eu vou aqui começar a minha carreira na minha sequência. A minha sequência aqui agora eu faço o ponto puff, você sobe aí a sua sequência. Quando chegar aqui bem na troca de uma parte para outra, eu volto para mostrar para vocês como vocês irão trabalhar aqui nessa troca de uma parte para outra, tá bom? Vamos lá. Cheguei aqui, olhem só, na troca de uma parte para outra, e aqui é muito simples, vocês irão dar continuidade normalmente, tá? Já não vai mais precisar desses pontos altos que encerram e começam a carreira, até mesmo porque a carreira agora virou apenas uma. Então, eu fiz o meu ponto puff sobre o leque e vou passar direto para o próximo leque. E é isso que você vai fazer aí, seguindo a sua sequência, tá bom? Se você estiver fazendo leque, é leque sobre leque, direto. Ok? E aí, você vai seguir até você chegar ali no comprimento, na altura que você quer que a sua peça fique, com exceção do acabamento que a gente ainda vai fazer, tá bom? Então, eu vou avançar e eu volto já para mostrar como está a minha peça para vocês. Bem, pessoal, então assim está a minha peça. Aqui eu já cheguei no comprimento que eu quero, tá? Como eu disse, vocês vão fazer até vocês atingirem o comprimento que vocês querem. E vocês irão parar na carreira que vocês quiserem também. Aqui, por exemplo, eu parei na 3ª carreira de leques, mas vocês podem parar em qualquer uma dessas carreiras ou na carreira de ponto puff. Eu só não aconselharia parar na carreira de alcinhas, mas se vocês quiserem também tá valendo, tá bom? O que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer o acabamento que vai dar volta em toda a parte de dentro da peça, passando aqui na abertura, no pescoço e na parte de baixo também, tá bom? Eu vou aqui para onde eu parei com o fio e é daqui que a gente vai dar continuidade. E a gente já começa fazendo esse acabamento, contornando a peça na direção da abertura, tá? Onde a gente tem aqui os pontos na horizontal. Eu vou fazer aqui uma correntinha e vou fazer um ponto baixo para iniciar essa carreira, bem no topo desse ponto alto duplo que encerrou aqui a minha carreira, tá? Bem no topo do ponto que encerrou a carreira. Sobre o ponto alto duplo, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E aí, eu passo para a próxima carreira, que também é finalizada com um ponto alto duplo. Então, mais uma vez, eu faço 3 pontos baixos. As carreiras onde a gente fez leque sempre encerram com pontos altos duplos. Olhem só, eu tenho mais uma carreira com leque, mais uma carreira com pontos altos duplos, então, é mais uma carreira que eu vou fazer
3 pontos baixos. Agora, eu tenho aquela carreira de alça, que encerra com um ponto baixo. Nesse caso, eu vou fazer apenas um ponto baixo. E agora, eu tenho a carreira de ponto puff, que encerra com um ponto alto. Nesse caso, eu faço apenas 2 pontos baixos. E é assim, pessoal, que você vai distribuir pontos baixos por toda a abertura da sua peça. Nas carreiras de leque, você faz 3 pontos baixos, na carreira de alça, você faz 1 ponto baixo, e na carreira de ponto puff, você faz 2 pontos baixos. Eu vou fazer mais uma vez, só para não restar dúvidas. Aqui eu tenho 3 carreiras de leques, então eu vou fazer 3 pontos baixos para cada uma delas. Vou passar para a segunda. E agora, eu vou passar para a terceira. Agora, eu tenho a carreira de alça. Vou fazer um ponto baixo. E agora, a carreira de ponto puff. Vou fazer 2 pontos baixos. E vou seguir assim até o fim dessa abertura aqui. Vamos lá. Bem, pessoal, olhem só. Aqui eu já fiz os pontos baixos em toda a abertura. E falta apenas uma carreira para eu chegar na parte do pescoço. Olhem só, isso aqui são as nossas correntes iniciais. Essa aqui é a primeira carreira da parte da frente. Eu vou fazer 3 pontos baixos nela. 1, 2, 3. E aqui, na parte do pescoço, olhem só, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto. Então, eu já tenho uma correntinha bem aqui antes do leque. Então, eu vou fazer um ponto baixo nessa correntinha. Eu venho no mesmo ponto onde está o leque, eu faço outro ponto baixo. Entre um leque e outro, eu tenho 4 correntes, então, eu vou fazer 4 pontos baixos. Um ponto baixo no ponto onde está o leque. 4 pontos baixos nas 4 correntes que separam um leque do outro. E eu vou seguir assim em toda a parte de trás. Cheguei aqui, olhem só, do outro lado, tô chegando aqui no final da parte de trás, já chegando na outra parte da frente. Fiz o ponto baixo no ponto onde tá o leque, venho aqui na correntinha depois do leque e agora eu vou subir, fazendo desse lado a mesma coisa que eu fiz do outro. Em carreiras de leques eu faço 3 pontos baixos, em carreiras de alças eu faço 1 ponto baixo e em carreiras de ponto puff eu faço 2 pontos baixos. Vou seguir assim até eu chegar lá no fim da carreira, ok? Vamos lá. Pessoal, olhem só. Eu fiz aqui a minha segunda abertura e cheguei aqui na parte de baixo. Eu fiz aqui os 3 pontos baixos no último ponto alto duplo. Agora, eu venho nessa correntinha aqui, mais alta, e vou fazer nela 3 pontos baixos, que é o último ponto baixo dessa carreira. O segundo ponto baixo é um ponto baixo de curva e o terceiro ponto baixo, que é o primeiro ponto baixo dessa parte aqui de baixo da peça. Então, agora, eu vou só fazendo um ponto baixo para cada ponto até eu chegar lá onde eu comecei a carreira, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal, já passei aqui na parte de baixo da peça e já cheguei no outro cantinho, que foi o cantinho onde a gente iniciou essa carreira, essa volta só de pontos baixos. E a gente vai fazer esse cantinho a mesma coisa que a gente fez no outro, 3 pontos baixos juntos, tá? Para poder formar a curvinha. O primeiro ponto baixo que a gente fez bem no topo do ponto alto duplo, ele já é um dos pontos baixos desses 3 que a gente precisa para formar o cantinho. Então, a gente vem junto dele aqui e faz só mais 2 pontos baixos. E aí, a gente encerra com um ponto baixíssimo nele. A nossa próxima etapa do acabamento é uma etapa que vai acontecer apenas aqui na parte de baixo da peça, onde nós iremos trabalhar com uma barra sanfonada, tá bom? Vou virar aqui o trabalho. Eu vou fazer um ponto baixíssimo nesse ponto baixo aqui de canto, o ponto baixo de curva, o segundo ponto baixo que a gente fez antes de fechar, tá? Porque é a partir daqui que a gente vai começar a barra sanfonada. Um outro detalhe é que eu escolhi trocar de agulha para que os pontos da barra sanfonada fiquem mais justinhos. Eu fiz a peça com a agulha número 3 e vou fazer a barra sanfonada com a agulha de 2,5, tá bom?
Vou fazer aqui 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou pular a primeira corrente e a partir da segunda eu vou fazer pontos baixos. Eu vou ter um total de 8 pontos baixos, trabalhando um ponto baixo para cada corrente restante, tá? Você faz 9 correntes para subir, pula a primeira e a partir da segunda você faz 8 pontos baixos. Pronto, 8 pontos baixos. Pessoal, essa aqui vai ser a largura da minha barra na parte inferior da peça. Se você quiser maior, faça mais correntes. Se você quiser menor, faça menos, tá bom? Isso aqui é facilmente controlável. Depois que você desce, você vai nos próximos 2 pontos baixos da base, que estão livres, tá? E faz um ponto baixíssimo para cada um, olha só. Um ponto baixíssimo aqui, vai para o próximo ponto e faz outro ponto baixíssimo. Depois do segundo ponto baixíssimo, você vira e é a vez de você subir pela barra. Você vai subir pela barra fazendo um ponto baixo para cada ponto. Pulo aqui os 2 pontos baixíssimos e vou fazer um ponto baixo para cada ponto, só que sempre pegando a alcinha de trás, tá? Vou subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cheguei no topo, faço uma correntinha, viro o trabalho e agora é hora de descer, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo, sempre pegando a alcinha de trás. Aqui eu já tô no terceiro, vou pro quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Agora é hora de eu vir para a base, onde eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo livre e um ponto baixíssimo no segundo ponto baixo livre. Viro o trabalho e subo novamente, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo da barra, sempre pegando a alcinha de trás. E você vai fazer isso aqui até você chegar no final da parte de baixo da sua peça, tá bom? Eu vou aqui acelerar o meu trabalho e volto já para mostrar para vocês como ele tá ficando. Bem, pessoal, olhem só como está o nosso trabalho aqui na parte de baixo, depois que a gente terminou a nossa barra inglesa, a nossa barra sanfonada. E agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente passa para dar continuidade ao acabamento na abertura e pescoço da peça, tá bom? Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Olha só, como vocês podem ver, a minha última carreira da barra sanfonada parou bem aqui, do lado de dentro da peça, digamos assim, para cima, tá? Para a parte de cima da peça. Só que para eu começar o acabamento da abertura, eu preciso que o final da minha carreira da barra sanfonada esteja para baixo, tá bom? Se o seu tiver para baixo, ok, espere aí, quando eu chegar aí a gente dá continuidade. Agora, se o seu tiver aqui para cima, como o meu, você precisa passar para cá. E você tem duas opções, você pode arrematar o seu fio e amarrar aqui no primeiro pontinho, ou fazer como eu vou fazer, para evitar cortar o fio, eu vou caminhar com pontos baixíssimos aqui, até eu chegar na parte de baixo da peça, tá bom? Então, eu vou voltar aqui e vou subir fazendo pontos baixíssimos, e esses pontos baixíssimos precisam ser feitos apenas na alcinha de trás, tá bom? Porque essa alcinha que nesse momento está para nossa frente, ela será usada, então eu preciso fazer esses pontos baixíssimos apenas usando a alcinha de trás. Pronto, cheguei no topo, agora a gente vai começar o nosso acabamento. Vou fazer uma correntinha e vou virar o trabalho. E agora, pegando essas alcinhas que estava para nossa frente e que agora estão para trás, eu vou fazer, deixa eu focar aqui, eu vou fazer uma carreira só de pontos baixos. Olhem só, eu venho para a primeira alcinha de trás e faço um ponto baixo. Eu venho para outra alcinha de trás e faço um ponto baixo. E eu vou subindo
Na verdade, pessoal, eu vou continuar fazendo a barra sanfonada, só que dessa vez pegando toda a peça por inteiro, tá? Olhem só. Trabalhei aqui todos os pontos da barra e agora eu vou subir para aquela primeira carreira de pontos baixos que a gente fez, dando a volta aqui. Eu vou inventar um ponto baixo aqui que não tem, dando a volta na peça, olhem só. E agora eu volto a fazer pontos baixos, pegando apenas a alcinha de trás. Ok, pessoal? Simples assim. É dessa forma que a gente vai continuar trabalhando. A gente não vai modificar nada. É ponto baixo sobre ponto baixo, pegando apenas a alcinha de trás por toda a volta. Então, a gente está saindo desse lado da barra, vai dar a volta, passando aqui, todo enrolado, passando aqui pelo pescoço e indo para o outro lado da barra. Chegou no outro lado da barra, você vai virar e vai fazer novamente. Ponto baixo sobre ponto baixo, pegando a alcinha de trás até chegar aqui de novo. Chegou aqui de novo, vira e de novo. Ponto baixo sobre ponto baixo, pegando a alcinha de trás até chegar do outro lado. E você vai fazer isso por quantas carreiras? Por quantas vocês quiserem, tá bom? Se vocês quiserem um acabamento mais fino na abertura ou um acabamento mais grosso, enfim, vocês vão fazer até vocês acharem que a espessura do acabamento da abertura está do jeito que você queria, ok? Eu vou avançar com o meu e eu volto já para mostrar como ficou, para dizer quantas carreiras eu fiz e para a gente passar para o detalhezinho da manga, tá bom? Vamos lá. Bem, pessoal, olhem só como está aqui a nossa peça. Terminei o acabamento de baixo e terminei aqui também o acabamento na abertura, como vocês podem ver. Vou mostrar aqui mais próximo, para vocês verem como ficou o efeito aqui. E aqui é o seguinte, pessoal, depois que eu terminei de fazer a barra sanfonada daqui de baixo, eu fiz mais 5 carreiras de ida e volta por toda a peça, fazendo os pontos baixos, pegando apenas a alcinha de trás. 5 carreiras, tá bom? Mas vocês fazem quantas carreiras vocês quiserem, porque isso aqui vai depender da largura que vocês querem aqui, o acabamento de vocês. Bem, como eu disse no começo desse vídeo, eu iria dar para vocês 2 sugestões de acabamento da cava do braço. Um que seria uma manga longa e outra um detalhezinho ali, uma manguinha bem curtinha. Se você quer a manguinha bem curtinha, continue neste vídeo aqui, que eu vou mostrar para vocês como fazer a minha sugestão de manguinha. Agora, se você quer a manga longa, você vai parar esse vídeo aqui e vai acessar o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Esse link vai levar vocês para a continuação dessa peça, onde eu ensino a fazer a manga longa, tá bom? Ok, pessoal? Então, agora eu vou mostrar para vocês como fazer a minha sugestão de manguinha. Bem, a primeira coisa que vocês irão fazer é voltar com o fio para o trabalho. Aqui eu estou com a cava do braço. Eu venho aqui, pessoal, olhem só, para o ponto mais baixo da peça, para a primeira carreirinha aqui, olhem só. Aqui a gente tem o pontinho de união entre a parte de trás e uma das partes da frente. Eu venho aqui na primeira carreira e nessa primeira carreira eu vou amarrar o fio. É necessário que vocês amarrem nesse ponto, tá bom? Nessa primeira carreira a contar de baixo para cima da cava, tá bom? Da cava do braço, ok? Então, aqui eu vou laçar a agulha no fio e vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2. Aí, você pode aproveitar e esconder nessas pontinhas. 3. Vai passar para outra carreira e vai fazer a mesma coisa, já que é uma carreira de leque. 3 pontos baixos. E você vai dar a volta na cava, distribuindo esses pontos baixos exatamente da mesma forma que a gente distribuiu na abertura. Onde tem carreira de leques, você faz 3 pontos baixos. Onde tem carreira de alça, você faz apenas 1 ponto baixo. E onde tem carreira de ponto puff, você faz 2 pontos baixos. E segue assim até o fim da carreira, tá? Dando a volta
na cava do braço e chegando lá onde a gente arrematou o fio. Vamos lá. Tô chegando, pessoal, aqui onde eu amarrei o fio, tem apenas uma carreira. Eu vou fazer aqui, como é uma carreira de leque, eu vou fazer aqui 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Venho aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz dos 3 e vou fazer um ponto baixíssimo, encerrando assim a nossa primeira carreirinha da cava. Bem, pessoal, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a barra sanfonada aqui também, tá? Eu vou fazer a barra sanfonada aqui também. E antes de vocês começarem, vocês precisam decidir o tamanho que vocês querem a barra sanfonada. No meu caso, eu vou fazer a minha barra com 8 pontos baixos também. Entretanto, vai ter todo um processo até eu chegar nesses 8 pontos baixos, tá? Eu vou voltar aqui para onde eu parei e vou fazer 2 correntes apenas. 1, 2. Vou pular essa primeira corrente mais próxima da ponta da agulha e na segunda eu vou fazer um único ponto baixo. Dessa forma aqui. Venho para a base e vou fazer 2 pontos baixíssimos, um para cada ponto baixo da base. Do mesmo jeito que a gente fez lá na base da peça, tá bom? Vou virar o trabalho e vou direto para esse ponto baixo que eu fiz e nele eu vou fazer um aumento. Vou fazer 2 pontos baixos pegando apenas a alcinha de trás. 1, 2. Vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho e vou repetir esses 2 pontos baixos fazendo um ponto baixo para cada ponto. Eu venho aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo. Venho no segundo, faço outro ponto baixo. Aí, eu volto para a base. É um ponto baixíssimo no primeiro ponto livre, um ponto baixíssimo no segundo ponto livre. Aí, eu vou virar e vou subir na minha barrinha, que ainda tá bem pequena. Aqui na barra, pessoal, eu tenho 2 pontos baixos, tá? Eu venho aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo, venho no segundo ponto baixo, faço outro ponto baixo. Só que quando eu estiver subindo, todas as vezes em que eu estiver subindo, eu vou fazer um aumento. Então, junto ao último ponto baixo que eu fiz, eu vou fazer mais um. E agora, eu passo a ter 3 pontos baixos. Vou fazer uma correntinha e na descida eu não faço aumento, tá? Na descida, eu só repito. 1, 2, 3 pontos baixos. Venho para a base e faço o primeiro ponto baixíssimo, no ponto seguinte, o segundo ponto baixíssimo. Vou virar o trabalho, vou repetir a mesma quantidade de pontos baixos, 1, 2, 3, e como eu estou subindo, eu vou fazer um aumento junto ao último ponto baixo que eu fiz. Vou fazer aqui o quarto ponto baixo. Uma correntinha, viro o trabalho, e agora, na descida, eu não aumento, eu faço um ponto baixo para cada ponto. Eu acho que vocês já devem ter entendido o que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo aqui uma barra na crescente, saindo desde o primeiro ponto baixo até eu chegar no tamanho que eu quero para minha barra. Aqui nesse momento, eu tô com 4 pontos baixos. Vou virar o trabalho, vou direto para o primeiro ponto baixo e vou repetir os 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E como eu estou subindo, eu vou fazer um aumento. Vou colocar um ponto baixo junto ao último, ficando assim com 5. Agora, é só eu descer sem repetir e ir fazendo esse processo até eu alcançar o tamanho que eu quero. Pessoal, mais uma vez eu vou repetir, vocês não precisam manter a minha quantidade de pontos, o meu tamanho, tá? Vocês irão fazer até vocês chegarem na largura que vocês querem. Por exemplo, se vocês quiserem parar agora, ok, tá bom? Eu vou dar continuidade até eu ter 8 pontos baixos, tá bom? Aí a gente volta. Vamos lá. Bem, pessoal, então, olhem só. Aqui eu adiantei a minha barra. Nesse momento, eu tenho 7 pontos baixos, mas eu quero 8. Vou virar, vou pular os 2 primeiros pontinhos, que são pontos baixíssimos, e vou fazer aqui os pontos baixos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, e aqui o último pontinho, 7. Como eu estou subindo, eu vou colocar aqui o 8º ponto, junto ao 7º. Pronto. Nesse momento, eu atingi o tamanho que eu quero. A partir de agora, eu vou dar continuidade à minha barra sem fazer aumento, mantendo direto, tanto de subida quanto de descida, os 8 pontos baixos. Vocês irão fazer a mesma coisa até vocês atingirem a altura que vocês querem, e aí vocês vão seguir mantendo a mesma quantidade de pontos, tá bom? Mas vocês irão manter a mesma quantidade de pontos até quando? Eu quero que vocês arrumem aí a manguinha de vocês, vou puxar aqui para não sair do lugar. Quero que vocês arrumem a manguinha de vocês, dobrando aqui, olhem só, certinho. E aí é o seguinte, vocês irão dar a volta na manga e irão manter a quantidade até que você encontre essa direção aqui, ó, esse começo. Para ficar mais fácil, para vocês não errarem, o que vocês irão fazer? Vocês irão observar onde que ficou a carreira que atingiu a quantidade de pontos que você queria. Por exemplo, a minha carreira que atingiu a quantidade de pontos que eu quero, ela está aqui, ó, contando aqui desde o início. Aqui eu tenho uma carreira de leque, 2 carreiras de leque, 3 carreiras de leque, e aqui ela veio para minha 4ª carreira de leque, olhem só, ela tá na 4ª carreira de leque, no segundo ponto baixo. Então, no segundo ponto baixo, no ponto baixo do meio da minha 4ª carreira de leque, eu fiz os meus 8 pontos baixos, a quantidade de pontos que eu queria, tá bom? Você pode fazer menos, você pode fazer mais, ok, né? Então, como é que você vai marcar do outro lado? Você vem aqui para essa ponta, vira aqui e conta. Lá do início da carreira para cá. No meu caso aqui, olhem só, a primeira carreira de leque, a segunda, a terceira, e bem aqui está a 4ª carreira de leque. A minha 4ª carreira de leque foi no pontinho baixo do meio que eu fiz os 8 pontos baixos. Então, é nesse pontinho aqui que eu vou fazer a minha carreira de 8 pontos baixos pela última vez. Quando eu chegar nesse marcador, a gente começa a diminuir de novo. Só que isso aí eu vou mostrar para vocês quando eu chegar aqui no marcador, tá bom? Vou adiantar para a gente passar pro finalzinho da nossa manga. Vamos lá. Bem, pessoal, olhem só como está aqui o nosso cava do braço. Olha só, cheguei aqui no marcador. Então, a partir desse marcador, eu volto a diminuir. Como vocês podem ver, o fim da minha carreira está na parte de cima. Se o fim da sua carreira estiver na parte de baixo, a única coisa que vocês precisam lembrar é: vocês irão fazer uma carreira com diminuição e a outra vocês mantêm a mesma quantidade. Aí faz uma com diminuição e a outra vocês mantêm a mesma quantidade. Simples assim, tá bom? Essa carreira que está no marcador, na carreira do marcador, é a última carreira com a quantidade máxima de pontos. A partir daqui você começa a diminuir, tá? O que eu vou fazer? Eu não vou fazer corrente de separação, eu vou pular o primeiro ponto e a partir do segundo ponto eu começo a fazer os pontos baixos. Então, nesse caso, como eu vou pular um ponto e eu tinha 8, agora eu vou ter 7. 3, 4, 5, 6, 7. Venho aqui para a base e faço os 2 pontos baixíssimos. 1, 2. Vou subir mantendo a mesma quantidade de pontos. Olhem só a diferença, agora eu estou subindo, mantendo a mesma quantidade de pontos e faço a diminuição na descida. Mas isso aqui, se você vai diminuir na subida ou na descida, não é importante, mas vocês precisam lembrar que uma carreira vocês diminuem, a outra vocês mantêm a quantidade, tá bom? Simples assim. Então, aqui eu fiz 7 pontos baixos, vou virar o trabalho. Sem fazer correntinha de separação, eu vou pular o primeiro ponto e a partir do segundo eu faço os pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
vou fazer um ponto baixíssimo aqui, outro ponto baixíssimo aqui, vou virar o trabalho e vou recomeçar os 6 pontos baixos até eu chegar no topo, onde eu vou virar fazendo a diminuição novamente, e eu vou dar continuidade até eu ter apenas um ponto baixo. Vamos avançar. Tô chegando aqui próximo do meu início, aqui eu tenho 2 pontos baixos, eu tô na subida, então eu vou descer fazendo a diminuição, vou fazer aqui apenas um ponto baixo, aí eu venho aqui, eu tenho 2 pontinhos restantes na base, vou fazer 2 pontos baixíssimos, vou virar, vou fazer mais um ponto baixo sobre esse ponto baixo, e aqui, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou só fazer um pontinho para unir esses 2 pontos. Dessa forma aqui. Bia, o meu não ficou igual, ficou... o meu ponto parou na parte de cima, então como eu faço? Pessoal, vocês só precisam entender o que que vocês podem fazer. Vocês não precisam fazer exatamente ao meu, tá bom? A única coisa que vocês precisam lembrar é uma carreira mantendo a mesma quantidade de pontos, a outra diminuindo, ou no caso da crescente aqui, a outra aumentando, enfim. E aí vocês fazem da maneira que for possível, mas é necessário vocês prestarem atenção em como vocês estão fazendo de um lado, para vocês repetirem exatamente a mesma coisa do outro lado, tá? Para a pecinha de vocês não ficarem com a cava diferente. Então, pessoal, assim está a minha peça. Agora é só arrematar e ela vai estar pronta. Eu espero que vocês tenham gostado, mesmo vocês não querendo fazer a manga, assistam lá a videoaula da manga, curtam, comentem, tá? Ajudem aí o canal. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.